Entra governo, sai governo, uma legislatura termina e outra começa e mal se consegue votar uma ou outra medida relacionada à legislação política e eleitoral. Mas a reforma política ampla, almejada e desejada por todos, essa por enquanto só existe na vontade. Na vontade, há dezenas de anos. Uma explicação para a reforma não conseguir ser votada é que os eleitos pelas regras antigas temem que as alterações possam vir a prejudicá-los no futuro. Outra dificuldade é o formato da reforma política. Cada deputado, cada senador, cada cientista político sonha com um tipo diferente de reforma. A necessidade de cumprimento dos programas, ou seja, se eu me elejo prometendo que vou lutar por isso, aquilo, até aqui desisto, eu deveria perder o meu mandato. E equilibrar os três poderes, porque ora o executivo legisla, ora o judiciário interfere no legislativo, ora o legislativo faz leis sem muito cuidado, como aconteceu com a ficha limpa e com a lei eleitoral. Desde o governo Fernando Henrique, a reforma política vem sendo articulada. Mas as únicas mudanças concretas foram a aprovação da reeleição, combatida pelo PT na época, mas plenamente aceita hoje, e a proibição dos showmícios e a distribuição de brindes eleitorais, como camisetas e bonés. A fidelidade partidária nunca foi aprovada pelo Congresso, mas terminou instituída por uma decisão do TSE, ratificada pelo Supremo. A cláusula de barreira, aprovada no governo FHC e que entraria em vigor em 2007, foi considerada inconstitucional. Para limitar o número de partidos no jogo aqui na Câmara. Atualmente, quando se fala em reforma política, são lembrados pelo menos 3 pontos considerados fundamentais para o aprimoramento da legislação. O primeiro, o financiamento público das campanhas, destinado a coibir o abuso do poder econômico. A raiz da corrupção, por exemplo, é o financiamento privado de campanhas, ou seja, empresas, bancos, empreiteiras e agronegócio pagando governantes para ser eleito, deputados para ser eleito e depois vindo cobrar a fatura. O segundo, o voto em lista, destinado a fortalecer as estruturas partidárias, uma vez que o eleitor não votaria mais no candidato, e sim no partido. E evitaria aquela história de alguém votar num candidato e terminar elegendo outro por conta do voto de legenda. E o terceiro ponto, a adoção do voto distrital, que permitiria campanhas eleitorais mais baratas, já que o candidato precisaria pedir votos apenas dentro de um distrito e não mais no estado inteiro, como acontece hoje. Olá. Pela sexta vez, desde a volta da democracia, os brasileiros vão às urnas escolher o presidente da República, governadores, deputados e senadores. Já virou um hábito, o que não quer dizer que tudo anda bem. Como nós vimos agora, são muitas as propostas de mudanças nas regras eleitorais e na organização política do país. O que está errado? O que pode melhorar? Esse é o tema da Expressão Nacional de hoje, que recebe os seguintes convidados. Os deputados Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, relator da última reforma eleitoral aprovada na Câmara, e Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, autor do projeto que regulamenta financiamento de campanhas políticas. Temos também o cientista político Eurico Figueiredo, coordenador do Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, Ofir Cavalcante. Bom, quero começar perguntando para o deputado Flávio Dino, que foi o relator da última reforma que foi aprovada aqui, em que consistiu essa reforma? Que tipo de dificuldade houve na aprovação dela, já que não existe muito consenso a respeito de um desses temas, somente esses que a gente mostrou agora na reportagem? Eu acho que quando nós falamos de reforma política, há duas dificuldades. A primeira é pretender que haja um momento mágico em que uma assembleia de iluminados irá se reunir e, de uma vez só, fazer a tão sonhada e verdadeira reforma política. Eu não acredito nesse momento, não acredito nisso, acho até uma perspectiva autoritária. Acho que nós precisamos compreender a reforma política no plural. Não é a reforma política, são reformas políticas. Um processo contínuo
de aprimoramento, de construção, de consolidação de instituições Essa proposta que o senhor relatou, ela falava o quê? É um passo a mais, exatamente para enfrentar a segunda dificuldade, que diz respeito ao fato de cada um ter a sua reforma política ideal na sua cabeça. E, naturalmente, não é possível concretizar os ideais individuais de quem quer que seja. Por isso, nós fizemos essa lei. E acho que a legislatura que agora termina tem um saldo bastante positivo neste sentido da compreensão da reforma política como um processo contínuo e plural. Nós demos 2 passos significativos. Uma é essa lei da qual fui relator, que tem frutos bastante positivos se verificando atualmente, como, por exemplo, a intensificação do uso na internet na campanha, uma proposta do deputado Otávio Leite que foi acolhida de obrigatoriedade de registro dos programas de governo, de prefeitos, governadores e presidentes, o estabelecimento de regras mais claras para a propaganda eleitoral, diminuindo os conflitos, o incentivo à participação política das mulheres. Então, é um passo no sentido de termos regras claras, seguras e estáveis para o desenvolvimento das eleições. Eu acho que esse é um saldo que nós apresentamos ao país neste momento. E também a ficha limpa. Eu acho que são 2 passos que nós demos na chamada reforma política, que ajudam a que nós tenhamos livre circulação de ideias, afastamento de práticas corruptas do processo eleitoral, haja, portanto, instituições que funcionem melhor. Agora, há muito o que fazer. Essa será a tarefa da 54ª legislatura, que começa em 1º de fevereiro, mas acho que nós terminamos um saldo positivo exatamente na compreensão metodológica. E tem sido assim desde sempre. A reforma política está em curso no Brasil desde 88. Constituição, depois a Lei 9.096 de 95, a Lei dos Partidos, a Lei 9.504 de 97, a Lei Geral das Eleições, a Lei sobre Compra de Votos, em 1999, Iniciativa Popular, a lei que pune a compra de votos, depois a Lei 11.300, em 2006, que proibiu showmícios, brindes, etc., como nós vimos na matéria. Mais recentemente, a Lei 2.034 de 2009, que é essa lei da qual fui relator, a Lei da Ficha Limpa. Então, esse é um acervo bastante positivo que o Congresso Nacional deixou à nação. Então, Otávio Leite, o senhor sente algum tipo de, não uma pressão popular, mas um aumento do interesse das pessoas por uma reforma que seja mais profunda do que essa que é possível, que foi possível fazer aqui no Congresso recentemente? Bom, em primeiro lugar, o deputado Flávio Dino citou muito bem. É um processo que se espraia no tempo, não há uma solução mágica, há uma série de ingredientes que vão sendo introduzidos no direito brasileiro que, a meu juízo, oferecem aperfeiçoamentos. O que se quer numa disputa? Igualdade de condições, possibilidade de todos os brasileiros terem acesso aos meios mínimos para disputar uma representação dos demais pares da sociedade, da população, dentro de um parlamento. Então, o que se quer é fazer com que cada vez mais as pessoas tenham oportunidades que sejam o mais equânimes possíveis, né? O senhor tem um projeto, por exemplo, que trata de financiamento de campanha, que tem esse objetivo, tornar um pouco mais equilibrado a arrecadação e o gasto de campanha. Que seria mais democrático.